Pessoal, sou Renato Cinco, começando mais um recado anticapitalista. Nosso programa ao vivo, que tem acontecido às segundas-feiras, agora, no dia de hoje, está começando um pouquinho mais tarde do que o normal, porque como ontem foi o Dia das Mães, né, o Átila Yamarino transferiu o seu programa ao vivo semanal para hoje, às 8 horas, né, então eu estava aguardando, né, o fim do programa ao vivo do Átila para fazer aqui o nosso recado anticapitalista da semana. Né? Para quem não me conhece, eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, atualmente no meu segundo mandato, e nós estamos fazendo vários programas, vários vídeos que a gente, no que a gente está chamando da nossa quarentena, quarentena ecossocialista e libertária. E temos, desculpa, temos transmitido ao vivo as sessões da Câmara Municipal, estamos fazendo várias entrevistas, temos uma entrevista sobre ensino à distância, que eu fiz junto com a equipe de educação do mandato, nós entrevistamos o professor Cláudio Ribeiro, né, então está aqui na nossa página, você pode procurar nos nossos vídeos. Fizemos entrevistas sobre pandemia, meio ambiente, política, né, economia, com o Eduardo Sabarreto, com o Luiz Marques e o Sérgio Portela. Né? 3 entrevistas que o Pedro Aranha, me ajudou a fazer. Né? Então, como parte da nossa quarentena ecossocialista e libertária, nós temos feito vários tipos de programa, né? Alguns ao vivo, outros gravados, né? E toda segunda-feira, né? A gente, à noite, né? O horário tradicional é às 20 horas, a gente faz esse recado anticapitalista, né? Que tem como objetivo ser um canal de diálogo do nosso mandato com a militância anticapitalista, né, tentando trazer alguns pontos de reflexão importantes para a nossa atuação durante a semana. Então, todas as segundas-feiras, esse, agora eu não lembro se é o quarto ou quinto programa, nós chamamos a atenção para a importância da luta por um isolamento social eficiente no Brasil. Desde o início dessa pandemia, nós estamos atuando no sentido de combater, né, as mentiras, de combater, né, essa política genocida e golpista do presidente Bolsonaro, que tem como parte da sua estratégia ajudar a disseminar a epidemia do Covid-19 aqui no Brasil. O governo Bolsonaro é um governo, né, que tem uma inspiração golpista intrínseca, né, que inclusive fala que está descobrindo isso agora, né, ou estava muito desatento, ou está faltando com a verdade, que o Bolsonaro tem toda a sua trajetória baseada na defesa do autoritarismo, na defesa do fechamento do regime, né, inclusive defendendo o regime militar, empresarial militar, de 1964, como o modelo desejado. Então, o presidente Bolsonaro enxergou na epidemia, né, do Covid-19 uma oportunidade para, a partir, né, do choque e do pavor produzido por uma pandemia fora de controle, né, poder se apresentar para o grande capital como única saída, né, para manter seguro os negócios do país. Né? O Bolsonaro ele faz uma aposta ousadíssima,
né, que pode terminar, inclusive, com a sua condenação em tribunais internacionais, né, por conta de ser uma política flagrantemente genocida, né, mas o centro dessa política passa por boicotar o isolamento social. Então, mais uma vez, nessa segunda-feira, né, eu faço um apelo a toda a militância anticapitalista do país que se empenhe o máximo possível em lutar pelo isolamento social, em lutar pela determinação da paralisação de todas as atividades não essenciais no país, né? E se o Bolsonaro é claramente, né, eh, partidário do fim do isolamento social, governadores e prefeitos também têm muita responsabilidade pelo que está acontecendo no país, porque não decretaram a paralisação, né, na grande maioria dos casos, não decretaram a paralisação de todas as atividades não essenciais. Né. No caso do Rio de Janeiro, foi determinada apenas a paralisação do comércio e dos serviços, e assim mesmo com muitas exceções. Né. Aliás, Bolsonaro agora vem ampliando as exceções, né? Hoje decretou autorização para o funcionamento, né, de barbearias e salões de beleza, né, que agora são consideradas atividades essenciais, né, de acordo com o decreto presidencial. Né? Mas precisamos, né, lutar pelo isolamento social. Isso passa pela decretação da paralisação de todas as atividades não essenciais. Né? Infelizmente, eu estou cansado de repetir isso, né, desde março, né, que eu venho repetindo, né, que a gente, no Brasil, né, tem a tradição de um Estado genocida, né, de uma população que não tem direito à vida, né, isso é demonstrado frequentemente nas operações policiais que acontecem em todo o país e que, aliás, continua acontecendo durante esse período da pandemia, né, e que nós teríamos que fazer a disputa, né, com o grande capital, que acabou se desenvolvendo, né, por uma disputa contra uma política abertamente responsável e genocida do Bolsonaro e uma política, né, envergonhada dos governadores e prefeitos, né, que tentam fazer parecer que cumprem as recomendações da OMS, mas nunca fizeram o dever de casa. Né? A luta pelo isolamento social é importante insistir. Isso, inclusive, apareceu agora, né, no ao vivo do Átila. Né? Ele recebeu uma professora, se eu não me engano, Márcia Campos, o nome dela, né, professora brasileira que atua com doenças, né, epidemiologia em Harvard. Mas o importante é que um outro aspecto fundamental, né, da luta pelo isolamento social é a luta por garantir alternativas de isolamento para quem não consegue se isolar na sua própria residência. E aí a ação dos governos em relação a isso, no país inteiro, é praticamente zero. Né? A gente precisaria, no ao vivo agora do Átila, eles falaram, né, em parceria pública e privada com os hotéis para receber essas pessoas, né, mas eu desconfio que não seja o suficiente, né, e que a gente precisaria de uma grande mobilização, né? Precisamos ainda, porque essa situação ainda vai durar meses, né? Precisamos de uma grande mobilização para abrir prédios públicos que estão fechados, como escolas, prédios privados abandonados, né? Para fazer essa alternativa de isolamento social. E também, né, a luta pelo isolamento social passa, né, pela luta para que as pessoas tenham acesso à alimentação e né, ao material básico de higiene para poder permanecer sem trabalhar. Né? Isso principalmente, né, os trabalhadores desempregados, né, os trabalhadores precarizados, os trabalhadores que precisam, né, trabalhar de manhã para comer de noite, né, como se diz por aí. Esses três aspectos da luta pelo isolamento social, a gente está repetindo desde março. E vamos continuar a repetir, né? Porque vejam só, ó, vamos ver os números, né? Deixa eu abrir aqui o celular. Olha só, hoje, né? Foram
Hoje nós temos oficialmente 168.331 casos no país, né? E o número de mortes são 11.519 mortes. Esses números são terríveis, né? Nos colocam entre os 6 países com o maior número absoluto de mortes, em termos de números relativos também. Só que o que é mais grave? Né? A gente sabe que esses números são subnotificados, tanto o número de mortes como o número de casos. Né? E como a gente também faz muito pouco teste, né? E os testes demoram, esses números ainda representam o passado. Né? Varia muito, dependendo de quem está criticando os números, mas a gente tem pessoas defendendo que o número de mortos, né, é o dobro ou o triplo desses 11.519, e o número de casos fala-se em subnotificação de 15, 20 vezes. Né? Então a gente já estaria em 2 milhões de mortos no país. Né? E a gente teve, né, um período em que o isolamento social estava mais bem feito, né? Mas aí tanto o fator Bolsonaro como as condições de vida das pessoas, né? E a polêmica no fator Bolsonaro é importante porque quando o presidente da República ele tem um peso, né? E para muita gente tem um peso muito maior do que deveria ter, né? As pessoas ficam em dúvida, né? Muitas acham até uma brecha, né? Porque tem aquele otimismo da vontade, né? A pessoa quer que a coisa seja a informação mais branda, vamos dizer assim, seja verdadeira. Então, e tem toda uma mobilização na produção de vídeos, produção de fake, de mentiras, né? Para convencer as pessoas, para desorientar as pessoas. Né? E tudo isso acontecendo com uma escalada explícita de um discurso golpista. Por isso que, né, é fácil de perceber como as duas coisas estão associadas. E na última semana, né, houve, vamos dizer assim, mais um degrau na escalada do discurso golpista. Né? Boa noite, Alexandre. Obrigado aí que você está assistindo. Que foi a criação desse acampamento, né, dos 300, sei lá o quê, né, cara? Uma coisa sempre com essas referências alucinadas, né? Isso daí, os 300 de Esparta, né? Bom, liderados, né, pela ex-feminista a Sarah Winter, né, com um discurso claramente golpista, convocando militares da reserva, se autoproclamando militares e não militantes, um acampamento no endereço não revelado, no Distrito Federal, tentaram acampar em frente na Praça dos Três Poderes, foram impedidos de fazer o acampamento ali, né, começam a compartilhar explicitamente material defendendo o extermínio da esquerda. Né? Então, conforme avança, né, o relaxamento da pandemia, no momento do crescimento da pandemia, aliás, o relaxamento do isolamento social, no momento do crescimento da pandemia, também se eleva o tom golpista, né, do Bolsonaro e dos seus seguidores. Né? Inclusive, a imprensa registrou que uma parte, né, significativa das pessoas que tanto agrediram, participaram das agressões contra os profissionais da saúde em Brasília, como participam desse acampamento, tem vínculos com o partido Aliança para o Brasil, né, o partido criado pelo Bolsonaro, e alguns até vínculo empregatício, né, através de terceirizações ou outras formas de estar nomeado ali no governo. Né? Então, a gente, nesse recado de hoje, né, repete, né, mais uma vez, o nosso chamado à luta pelo isolamento social, chamado à aposta na auto-organização da classe trabalhadora para garantir o isolamento social. Quero mais uma vez aqui chamar a atenção, por exemplo, de Paraisópolis, que ainda não conhece, pesquisa, vai ler, né, a organização por rua, né, toda a articulação da comunidade
para identificar as pessoas que estão doentes, para garantir o isolamento das pessoas, para garantir que ninguém passe fome, né? Contratação de ambulância por parte da comunidade. É muito importante, né, que a gente entenda que nem o governo federal, nem os governadores, nem os prefeitos, né, estão realmente interessados em fazer o dever de casa, né. E a gente vai precisar de muita luta, muita mobilização e auto-organização, né. Lembrando também, além de Paraisópolis, do exemplo da Wiki Favelas, né, pesquisa aí, coloca no Google Wiki Favelas, você vê os vários contatos com os grupos nas comunidades que estão auto-organizados para atuar, né, a maneira de você entrar em contato com eles, né, material, se você é de outras favelas, tem material para você baixar e levar para sua favela, para sua comunidade, inclusive áudios para passar em carro de som, né. Eh, Precisamos, né, investir na luta contra o golpismo, contra o autoritarismo, faz parte o investimento na luta pelo isolamento social, né, e entendendo o método da auto-organização da classe trabalhadora como método fundamental, né. Cada um de nós tem que olhar onde está inserido e pensar como eu posso contribuir, como você pode contribuir para a auto-organização da classe, né. Eu sou estudante, eu tenho um grupo de Zap da minha turma no colégio para fazer a disputa ali, entendeu? A gente é um saco ter que discutir com esses discursos ignorantes e os discursos de ódio. A gente precisa fazer essa disputa, né? Precisa, né, grupo de vizinhos, as associações de moradores, as categorias profissionais, né, o meu setor dentro da empresa. Eu estou conversando com o meu setor dentro da empresa, né? E, e é importante também, nessa crítica, a gente incluir a crítica às centrais sindicais que não estão fazendo a sua parte, né, que, no meu entendimento, nesse momento, né, é uma ação explícita de derrubada do governo Bolsonaro, entender que o genocida não pode continuar a governar, agir concretamente para pressionar, né, da maneira que puder, inclusive através da greve geral, sem falar, né, que as centrais sindicais e os vários sindicatos estão pecando ao não convocar greve das categorias não essenciais, né. A gente tem que lutar para que o Estado decrete a paralisação de todas as atividades não essenciais, mas a gente também precisa apostar na auto-organização da classe trabalhadora para garantir a paralisação das atividades não essenciais. Onde for possível fazer greve, temos que fazer greve, né? Temos que ir para ação direta para garantir a paralisação, né? Eh, e também, né, isso tudo, a auto-organização vai ser fundamental para a gente poder enfrentar as ameaças golpistas, né, que vêm sendo cada vez mais, eh, né, a escalada do discurso golpista cada vez mais evidente, né. Olha, é também importante, nesse recado anticapitalista, né, a gente, mais uma vez, chamar atenção, né, para o avanço da destruição do planeta, né, do meio ambiente. E aqui no Brasil, né, nós estamos vivendo situações dramáticas, né? Não só a política genocida do governo federal está ajudando a pandemia a se alastrar, né, entre populações indígenas, em aldeias indígenas, inclusive, né, mas o agronegócio, né, a mineração, os madeireiros estão intensificando a devastação da Amazônia. Eu já falei aqui que a venda de tratores especializados em derrubada da floresta subiu 30% esse ano em relação ao ano passado. Os órgãos ambientais, os ambientalistas também já estão denunciando, né, que a temporada de fogo já foi antecipada na Amazônia. Então, é importante a gente perceber, né, como é que a lógica do capitalismo, né, faz com que seja praticamente impossível, né, parar essa marcha de insensatez
sem superar o capitalismo. Cada crise ambiental ou econômica provocada pelas próprias dinâmicas do sistema, o capital responde com mais ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e com mais devastação do meio ambiente. E a expectativa, né, para os próximos anos são terríveis. Né? Porque, por um lado, a gente vai conviver com essa pandemia ainda 1 ou 2 anos, né? A situação só vai melhorar de fato a partir da vacina e do remédio, e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas dificilmente a gente vai escapar de entrar ou atravessar 2021 ainda com essa questão da pandemia. E a gente tem uma crise econômica gravíssima, né, que já era, né, grave antes da pandemia, né? Inclusive agora a imprensa burguesa começa a admitir isso, né? Por exemplo, tem uma matéria aqui do jornal Valor Econômico, eu só vou ter que abrir aqui, eu tinha desativado o Wi-Fi, mas eu esqueci de puxar essa matéria, né? Antes. Tem a matéria aqui do Valor Econômico, né? Falando, né? Economia brasileira cresce 1,1% em 2019, no ano passado, aponta o IBGE. Né? Apenas no último trimestre de 2019, ele está pedindo para eu assinar. Não vou poder ler a matéria, né? Pelo celular. Bom, vou me enrolar aqui, é melhor não. Mas a própria imprensa burguesa, né, já. Porque o que acontece? Né? A grande imprensa ela tem uma função de legitimação permanente do sistema. Né? O Jornal Nacional é um grande comício, né? Direto, assim, do interesse do grande capital, né, para as massas. Né? Um comício diário ali, domingo ao Fantástico. Né? Esse é o principal instrumento, tem outros, claro. Né? Mas, então, todo ano, a gente vê os analistas econômicos, né? Se o governo está rezando na cartilha do grande capital, né, eles sempre projetam positivamente o futuro. Né? Ou quando é uma agenda específica. Né? Quantas vezes a gente viu, né, os sábios da Rede Globo, da Globo News, ou da Record, ou do Bandeira, de todos eles repetindo que a reforma da Previdência ia tirar o país da crise econômica, inclusive no curto prazo, muitas vezes. Né? Um negócio que qualquer pessoa com entendimento mediano da questão previdenciária sabe que reforma previdenciária são efeitos de médio e longo prazo. Né? Além dos efeitos prometidos por eles não acontecerem nem a médio e longo prazo, né? O que a reforma é tungar o dinheiro dos aposentados, né? No final das contas, eles falavam em curto prazo. Né? E durante o governo Temer, o governo Bolsonaro, a imprensa, a grande imprensa, foi muito benevolente nas perspectivas de crescimento. Isso também no cenário internacional, né? Tentando disfarçar, né, a crise que o sistema capitalista se enfiou em 2008 e até hoje não conseguiu resolver. Né? E sempre se utilizando da crise, né, para fazer a sua agenda, né, de ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Bom, então a crise econômica, eu estava querendo falar do cenário. Né? 1 ou 2 anos envolvidos na pandemia, envolvidos no que provavelmente será a maior crise econômica da história do capitalismo. Né? Qual vai ser a resposta dos governos, das corporações, né? E provavelmente boa parte do mundo com apoio dos militares, mais ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E mais ataques ao meio ambiente. Né? Então, inclusive, a gente sabe, né, que há todo um setor da burguesia internacional que há muito tempo vem advogando pelo fechamento dos regimes pelo mundo. Né? Organizações como a Atlas Network, né, dos irmãos Koch, financiando movimentos, inclusive MBL aqui no Brasil, vários outros movimentos no Brasil, na América Latina,
que defendem saídas autoritárias, que defendiam ou defendem saídas autoritárias, receberam muito financiamento nos últimos anos, né? Porque é evidente, né, que uma política de radicalização por parte da burguesia vai levar, né, a um processo de intensificação da luta de classes, né? Então, o recado que a gente vem repetindo aqui na quarentena, no recado anticapitalista, né, da nossa quarentena ecossocialista e libertária, né, de apostar na auto-organização popular para garantir o isolamento social, né, para fazer a luta contra o fechamento do regime, ela é essencial a médio e a longo prazo, né, porque a luta, né, não vai ter mais espaço nem para conciliação de classes perversa que existia no Brasil, né? Porque chamar o que aconteceu no Brasil de conciliação de classes é até, acho que, benevolente demais, né? Porque acho que foi uma submissão de classes com benefícios, né? O máximo que a gente alcançou na relação do Estado com o povo brasileiro, né? No período do PT no governo. Mas a gente, né, vai ter uma resposta duríssima do grande capital, né? E não vai haver espaço nem para esse tipo, né, de, submissão de classes com benefícios, né? Vai ser dureza a luta de classes e, né, no final das contas, assim, o fio condutor das ações, né, da militância anticapitalista para o curto, para o médio, para o longo prazo tem que ser mudar em muito o nível de organização da classe trabalhadora brasileira, né, o grau de politização da classe trabalhadora brasileira, né? Então, pessoal, eu encerro, né, o nosso recado anticapitalista de hoje fazendo um convite, né, nós estamos fazendo várias atividades ao longo da semana, mas eu queria especialmente convidar vocês para, na próxima quarta-feira, dia 20, né, vai acontecer a terceira plenária virtual do nosso mandato, né, que tem como objetivo discutir coletivamente a linha política do nosso mandato nesse período, né, de pandemia, né? Então, convidamos a todos e todas os simpatizantes, né, do PSOL, simpatizantes do nosso mandato, os militantes que querem dialogar com o nosso mandato, os militantes anticapitalistas que queiram dialogar com o nosso mandato, né? Nós estamos aqui na nossa página com a divulgação já da próxima plenária, né, do mandato. A arte, né, se vocês forem localizar aí, a postagem é uma arte verde, está escrito grande, mobilizar de casa, né? E nós vamos ter a presença da nossa companheira Lurdinha, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, para fazer uma fala inicial. Temos outros convidados, na verdade, outra convidada, aguardando a confirmação, para fazer fala inicial. E também estamos convidando as correntes políticas, né, que mantêm relacionamento próximo com o nosso mandato, né? Inclusive, estamos convidando o PCB e o PSTU, né, para participarem da nossa plenária. Então, pessoal, seguimos na luta contra a estratégia genocida e golpista do presidente Bolsonaro. Bolsonaro está apostando arriscado, apostando muito alto, mas o seu plano de boicotar de todas as formas a resposta da sociedade brasileira à pandemia de Covid-19 tem dado resultados. O relaxamento do isolamento social é uma realidade e inverteu a tendência da curva, está fazendo nossos números dispararem. Os números oficiais são horríveis e eles ainda estão, ainda por cima, subnotificados. Ao mesmo tempo que a escalada da Covid-19 se desenvolve, os apoiadores do Bolsonaro também fazem uma escalada de discursos e atos
de defesa do fechamento do regime. E o nosso caminho da militância anticapitalista, precisa ser continuar investindo na auto-organização da classe trabalhadora para lutar pelo isolamento social, que significa a paralisação de todas as atividades não essenciais no país, a garantia de acesso à alimentação e materiais básicos de higiene para toda a população e a garantia de alternativa de isolamento social para quem não pode se isolar na sua própria casa. Precisamos também apostar na auto-organização da classe trabalhadora para resistir à escalada autoritária do Bolsonaro e de seus aliados. E precisamos da auto-organização da classe trabalhadora para os desafios do médio e do longo prazo, que será essencialmente o acirramento da luta de classes com a radicalização ainda maior do grande capital sobre os direitos dos trabalhadores e sobre o meio ambiente. A luta é difícil, é dura, as tarefas que nós precisamos realizar podem parecer impossíveis, mas elas serão impossíveis mesmo se nós não conversarmos sobre essas tarefas, se nós não debatermos, né, radicalmente, né, ou seja, indo à raiz das questões. A gente só vai conseguir ter um programa à altura dos desafios do colapso ambiental do sistema capitalista se a gente, acima de tudo, entender que nós estamos vivendo o colapso ambiental do sistema capitalista. Boa noite para todos e todas. Seguimos na luta. Vamos juntos. De longe, mas juntos.